do ser humano. E a fé é a resposta. O problema de Deus é o problema e a revelação é a resposta. Porque a filosofia, por mais que seja a rainha das ciências humanas, por mais que ela seja o cume do pensamento humano, a metafísica, né? Ela vai além da ciência matemática empírica, porque ela constata que Deus existe. Mas ela não pode nos ensinar quem é Deus e como Deus quer que nós o amemos, como Deus quer que nós nos relacionemos com Ele, como Deus quer ser adorado, como Deus quer ser cultuado, né? O que é preciso fazer para agradá-lo, o que é preciso fazer para que nós sejamos felizes vivendo de acordo com o ser divino, de acordo com a vontade dele e de acordo com a nossa própria natureza, que foi ele quem criou e ele melhor que ninguém conhece, ele melhor que ninguém pode assinalar os caminhos, os rumos para o ser humano chegar ao seu destino, que nada mais é, ou ninguém mais é do que o próprio Deus, né? De acordo com a revelação sobrenatural do nosso destino sobrenatural, que está além de qualquer especulação filosófica, que está além de qualquer especulação religiosa das outras tradições, está além de qualquer gnose, de qualquer visão religiosa gnóstica, está além da metafísica mais sublime de Platão ou de Aristóteles, está além do que Santo Agostinho e Santo Tomás poderiam dizer, ficando aquém das especificações teológicas, né? Então, o nosso tema de hoje é precisamente esse, né? Deus enquanto, ou a sabedoria, enquanto digamos assim, aquilo que é aquele, bom, o filósofo acaba descobrindo que é um ser, pode descobrir que é um ser pessoal, né? Pode, alguns não descobrem, muitos não descobrem, poucos descobrem. Aquele que é, digamos assim, a fonte da nossa realização, da nossa felicidade, a nossa própria felicidade, o fim buscado pelo ser humano, na culminância da filosofia, é o mesmo que na revelação cristã do Antigo Testamento, do Novo Testamento, e através das atualizações que o magistério da Igreja realiza. É aquele que vem ao nosso encontro. Nós não poderíamos saber quem ele é intimamente, qual é a sua essência mais profunda, mais íntima, o que ele quer de nós, qual o seu desígnio misterioso para o ser humano, aquilo que São Paulo fala na carta aos Efésios, né? Aquilo que se revelou em Cristo. O amor de Cristo e a vocação cristã ultrapassa todas as especulações humanas, ultrapassa todas as especulações religiosas. E, bom, existe hoje, muitas vezes, a ideia, às vezes sofisticada e sofística, e às vezes vulgar, relativista, de que todas as religiões são iguais, de que todas as religiões levam a Deus, de que todos os caminhos, se te faz feliz, você vai ser feliz seguindo esse caminho. Isso é balela, né? Quer dizer, em primeiro lugar, existe uma ciência humana, que é a filosofia, que mostra que existe uma verdade ao alcance da razão natural a respeito de Deus. Se você cumprir todos os requisitos filosóficos, você vai chegar à conclusão que só pode ser verdadeira uma religião monoteísta. Então, aí você já diminui pra caramba. Você vai ficar com o judaísmo, o cristianismo e o islã, né? Vai ficar com 3. Só essas 3 podem ser a religião verdadeira, do ponto de vista filosófico, do ponto de vista da razão. Se você não colocar aí a crença subjetiva, se você não colocar aí o subjetivismo, o relativismo, você vai chegar à conclusão, né, de que existe um só Deus, né, e que, portanto, e que ele é distinto do mundo, ele criou o mundo, né, e que, portanto, nem todas as religiões merecem, digamos assim, da parte de uma pessoa que ainda não tem uma fé, a mesma credibilidade. Né? Depois você vai olhar que o judaísmo tem, digamos assim, uma continuação em Cristo e na Igreja, e que o Islã é uma espécie de volta atrás. Você vai, por motivos extra-filosóficos, de apologética, que já participam da fé, você vai chegar à conclusão de que a Igreja é a portadora da verdade, da revelação, do Cristo.
Ele é a verdade, o caminho é a vida, e a igreja é a sua esposa, que, digamos assim, custodia essa verdade, anuncia essa verdade, a propõe para que o ser humano acolha essa verdade na sua liberdade e depois, vivendo na liberdade dos filhos de Deus, receba a graça para cumprir os mandamentos, para amar, para viver a vida moral, a vida espiritual, requeridas para atingir então aquela felicidade que é o desejo que está no coração de todo ser humano. Bom, eu fiz uma apresentação sumária, não provei nada, não provei que é um Deus só, não provei que a fé católica é a verdade, mas eu estou falando de coisas que no fundo vocês sabem, apenas para fazer uma grande introdução ao tema propriamente dito, né? Qual é o tema? O tema é o de que hoje em dia existem algumas correntes que dizem que todas as religiões são iguais, e existe uma espécie de corrente esotérica que faz muito sucesso às vezes entre muitos católicos. Por quê? Porque foi promovida ou foi divulgada em certo meio não necessariamente católico, mas do qual muitos católicos às vezes participam, né? As pessoas que gostam, que assistem às aulas, ou que são alunos do Olavo de Carvalho, ouviram falar de uma coisa chamada perennialismo. Alguém aqui já ouviu falar desse trem? Só o senhor. Alguém mais? Todo mundo? Mas o senhor não ouviu? Não. Bom, não tem importância, porque o que eu falar do perennialismo vai servir para Porém, o perennialismo é apenas uma roupagem nova, para ficar ao alcance é uma roupagem nova para uma ideia muito antiga, e que tem suas variações ao longo da história, mas que talvez você já tenha ouvido falar. Vocês já ouviram falar de uma coisa chamada gnose? Gnose, né? Gnose. Se eu ficar me levantando, eu vou sair do foco? Não. Gnose. O que é a gnose? A gnose é a ideia de que nós, seres humanos, ou pelo menos alguns privilegiados, poderíamos chegar a uma compreensão, a um entendimento, a uma inteligência da realidade mais profunda, mais sublime, divina. Nós poderíamos comungar com o divino através das nossas próprias capacidades. Através das nossas próprias capacidades. Como se houvesse em nós algo como uma centelha divina, ou algo como uma espécie de divindade oculta, uma partícula divina, que naturalmente pudesse comungar com o ser absoluto, bastando que nós pudéssemos realizar as atividades iniciáticas necessárias para despertar esta tal partícula divina, centelha divina, ou como se chama, né? Já ouviram falar dessas ideias? Nós seríamos, todos nós, uma espécie de encarnação de Deus. Só que, ao contrário de Cristo, que seria o Logos ou o Verbo completo, nós seríamos uma espécie de Cristo retratado, né? Cada um de nós teria uma espécie de reluziria alguma coisa da plena luz de Cristo. Isso é muito perigoso, porque isso é muito próximo da verdade da fé, de que pelo batismo e pela inserção na vida de Cristo, nós efetivamente passamos a, digamos assim, sermos também filhos no Filho, recebemos o Espírito Santo e participamos da luz de Cristo. Não é verdade? Isso é uma verdade de fé. Isso é uma verdade de fé, isso é uma verdade revelada. Nós não temos uma natureza divina, nós temos uma natureza que é a imagem da natureza divina. Percebam isso? Nós temos uma natureza
espiritual, um intelecto capaz de atingir as essências universais ou os inteligíveis e uma vontade livre, capaz de não se ater somente aos estímulos sensíveis. E também nós temos, ao final desse processo intelectual volitivo, uma afetividade espiritual que supera em muito a mera afetividade sensível, uma fruição da própria beleza espiritual do ser. Nós temos isso em nós, mas isso ainda não é, isto é a imagem, isto ainda não é o que a teologia chama de semelhança divina. A semelhança ocorre quando, pela graça sobrenatural, graça, o próprio nome diz, né? Nós não a merecemos. A nossa própria natureza a gente não merece, se a gente for falar de um ponto de vista absoluto, né? A própria natureza, hoje em dia muita gente fala que tudo é graça, né? Num certo sentido, se a gente for tomar a palavra como analógica, né? Se a gente for tomar analogia, sim, a própria natureza criada é uma graça, mas é uma graça criada. Nós recebemos de graça sem merecer a existência criada. Mas assim, nós recebemos uma existência criada capaz de Deus, ou seja, capaz por sua espiritualidade, por seu caráter pessoal, pela sua inteligência, pela sua liberdade, capaz de ouvir a revelação se Deus se manifesta e capaz de aderir à revelação se Deus, além de se manifestar, nos oferece a graça para que nós adiramos, sei lá como se fala isso, para que nós possamos aceitar obedientemente e viver nesta graça. É claro isso para todo mundo que é católico, não é isso? Nós não somos deuses por natureza, nós somos quase isso. Fizeste pouco menos que um Deus, né? Fala o Salmo 8, né? Nós somos quase divinos, digamos assim, mas não somos divinos. E não temos por nós mesmos, não está em nosso poder participar da comunhão divina. É uma graça, é um presente, é um dom. Mas é um dom maravilhoso. Veja, nós não somos menos porque nós não somos gnósticos divinos. Nós somos mais. Nós somos mais porque nós somos filhos no Filho, né? Nós somos chamados a participar da plenitude da vida divina. E nós não somos uma partícula de um todo absoluto impessoal, que quase todo panteísmo e todo panenteísmo, que é uma ideia filosófica que está por trás do perennialismo, advoga. Fala, seu Pedro. Se partículas fôssemos, seríamos menos. Não seríamos? Se partículas fôssemos, seríamos menos. Menos, seríamos menos, É isso que todo panteísta, todo panenteísta não percebe. O orgulho é fogo. Quer dizer, porque o orgulho quer nos elevar além do que nós somos, mas no fundo ele nos rebaixa. Né? Em que sentido? O panteísta, ou o panenteísta, ou o gnóstico, o gnóstico panenteísta, depois eu explico as outras especificações. Ele quer ser como Deus. Lembram do convite lá da serpente no Jardim do Éden, né? Quer ser como Deus. Mas ele quer ser como Deus, mas não do jeito que Deus quer que a gente seja como Ele, né? Ele quer ser como Deus na marra. Eu quero porque quero dizer que eu já sou divino e pronto. Por um processo de conhecimento simbólico, por um processo de uma adesão, de um sentimento religioso irracionalista, por um processo de voluntarista, né, nas gnoses dualistas e imanentistas que querem fazer um reino político, um reino de Deus político na Terra. Tá? Quer porque quer, com as suas próprias potências, com as nossas próprias potências, ser divino. Mas com isso é menos, porque não participa da vida de um Deus pessoal que nos ama pessoalmente e que nos dá a oportunidade de sermos inseridos na comunhão de amor da Santíssima Trindade. Isso é muito mais do que qualquer tradição religiosa oriental, do que o budismo, do que o hinduísmo, do que o próprio islamismo, mesmo sendo monoteísta, que não conhece a realidade da graça encarnada. É uma religião da submissão. O Islã é uma religião da lei ainda, da lei. Tanto é que o recurso à violência para a conversão
não está ausente do Islã. Se existe essa possibilidade de partícula C, se existe essa possibilidade de partícula C, só poderia ser dado o prêmio inteiro a quem deixar de ser partícula. Uau! Na verdade, olha só, isso é impossível, né? Isso é impossível. Uma hipótese. Isso é impossível. Se existisse essa possibilidade de partícula C, só poderia ser dado esse prêmio todo a quem não mais fosse partícula. Nós participamos. Mas a ideia é essa. A ideia é essa. No fim das contas, nós seríamos partículas porque a gente está encarcerado no corpo. Isso pode ser visto de uma maneira negativa nas gnoses dualistas ou de uma maneira neutra na gnose panenteísta. Mas é sempre a ideia de que nós vamos ser, digamos assim, reintroduzidos num todo divino. Num todo divino, num absoluto divino. Mas você tem razão, isso é menos porque não é uma relação interpessoal com Deus, porque Deus não é pessoa nessa perspectiva. Compreende? Deus não é pessoa, Deus é uma totalidade, uma absolutez impessoal. Existe então a metafísica como a busca humana da sabedoria. Então nós poderemos sabedoria e nós poderíamos dizer de Deus. Existe a revelação do Antigo Testamento, do Novo Testamento, a Escritura e a tradição, que é Deus buscando o homem, vamos colocar dessa forma, Deus buscando o ser humano perdido, desorientado, tendendo ao inferno. Né? E existe a gnose, que é a busca humana de Deus mas não no sentido da filosofia racional. Não, a busca humana de Deus não. A pretensão fica melhor, né? A pretensão de alcançar a Deus. Aí fica mais claro, né? Fica mais claro, não fica a diferença disso para isso? Né? A filosofia é bem humilde, digamos assim. É bem humilde. Não tem outro remédio para o ser humano sem conhecimento da revelação que buscar as apalpadelas, como diz São Paulo. Lembram Atos dos Apóstolos? Capítulo 17, né? 17, o homem busca Deus às apalpadelas. Essas apalpadelas, do ponto de vista da ciência, é a metafísica, a teologia natural, a mitologia antes, né? A mitologia nos dá uma imagem verdadeira de Deus? Não. A mitologia grega, vamos pegar a mitologia grega, né? Bem elaborada. A mitologia grega, ela tem a perfeita consciência de que o Deus transcendente é incognoscível, mas que existe, digamos assim, na nossa realidade, manifestações poderosas que nos falam de poderes secundários em relação a esse transcendente incognoscível, mas que estão presentes na vida do homem. Não são, eu pelo menos não gosto muito dessa interpretação. Não são forças da natureza hipostatizadas, não são forças da natureza personificadas ou antropomorfizadas. Na verdade, essa é a interpretação, por exemplo, que Giovanni Reale apresenta na sua História da Filosofia. Eu prefiro, acho que é mais razoável, que diz mais respeito à realidade, uma interpretação como a do Jean-Pierre Vernant, que é um outro filósofo, mais estudioso do processo de formação da filosofia, embora Giovanni Reale também seja um excelente historiador da filosofia antiga. Acho que, na verdade, assim, por exemplo, Zeus, né? Zeus era o principal do panteão divino dos gregos. Mas todos os deuses do Olimpo estavam abaixo do destino, por exemplo. Né? O Deus incognoscível, o Deus transcendente, ele não era nem afirmado nem negado. Okay?
havia uma agnose em relação à transcendência. Ela não era negada. Simplesmente o homem grego, como o homem pagão, o gentio, achava que os seus esforços jamais chegariam a vislumbrar esta divindade. Jamais. O homem estava perdido demais. Assim. Os gregos eram inteligentes pra caramba, certo? Né? Não eram tapados, não eram burros. Mais inteligentes que muitas nações atuais, com tanta tecnologia, com tanta ciência por aí para as pessoas se distraírem. Mas vejam o nível de consciência que eles tinham da própria situação existencial do homem. Sabiam que não podiam falar de Deus. Então eles falavam de quê? Se a gente for homologar, eles estavam falando de realidades angélicas. E tudo misturado. Anjo bom e anjo ruim, estava tudo lá naquele panteão. Sem critério, não sabia. Eles estavam fazendo, né, um pensamento religioso fantástico, tentando com um pensamento não ainda lógico, conceitual, mas com um pensamento fantástico, né? Tentando entender como é que, por exemplo, as forças da realidade poderiam ser expressões de poderes para além do fenômeno, Então o mito era racional também. Na verdade, ele tentava ler um determinado fenômeno como a manifestação de uma divindade, de uma poderosidade, além daquele fenômeno, mas muito abaixo do Deus transcendente, ok? Muito abaixo do Deus transcendente, porém além das forças fenomênicas que eles viram. Essa tentativa de capital real por meio do símbolo, né? É uma tentativa de capital real por meio dos efeitos sensíveis que são simbólicos, que no sentido de unir a uma realidade que não se apresenta diretamente. Então, a mitologia é a pré-metafísica, né? Então, eu não vou colocar... E nessa gnose aqui também tem muita mitologia misturada. Bom, houve a revelação, Deus encontrou o homem, Deus se fez homem em Jesus, Deus se encarnou, nasceu, uma gruta, em Belém, viveu a vida oculta lá 30 anos, se apresentou ao mundo como um profeta cheio de autoridade, cheio de milagres, aos poucos foi revelando a sua identidade profunda para os apóstolos, para os mais íntimos e tal, até o momento que Pedro descobriu a parada toda, né? E aí, descobriu não, lhe foi revelado, né? Ele não descobriu, lhe foi revelado. E falando por toda a comunidade, como aquele que Jesus queria precisamente que fosse o primeiro chefe, né, da comunidade primitiva, fez o primeiro ato de fé na divindade de Nosso Senhor Jesus Cristo, né? Formal, né? O primeiro ato formal. Tava todo mundo ali meio, porra, esse cara é sinistro e tal, profeta, nunca falou com tanta autoridade e tal. Já deviam estar pescando alguma coisa, mas a ideia de um Messias que fosse o próprio Deus encarnado ultrapassava toda a perspectiva do judaísmo até então. Mas era uma possibilidade, estava em germe ali. A revelação de Deus até Jesus é paulatina, né? Deus vai mandando os profetas, patriarcas, né? Chegou em Jesus Deus fala tudo que tem para falar. Não tem mais nada para dizer. Por quê? Porque é Ele mesmo que diz, né? Até Jesus, Ele foi preparando. De modo que quando chegasse a plenitude dos tempos, Deus pensou em tudo, né? Deus pensou providencialmente, a pessoa vai ter um povo aqui, muito esperto, que vai desenvolver a física, para dar os conceitos para esse povo mais bronco, que é o povo judeu, porém muito mais profundo, no sentido de muito mais amoroso, muito mais fiel a Deus. E vai ter um povo aqui sinistro do ponto de vista jurídico, administrativo, que vai dar para a igreja a possibilidade de se organizar e de espalhar o evangelho e tal. Na plenitude dos tempos, um judaísmo espiritual, né, estava se formando entre os essênios, entre os anauim, os pobres de Israel. Quando chega nesse momento, Deus se encarna. Já estava previsto, ele já tinha visto que não ia ter a aceitação perfeita do povo de Israel, né? A crucifixão, né? A paixão já estava toda lá no profeta Isaías, né? Deus já sabia, né, que Judas ia trair, já sabia que... Né? No entanto, veio, nos amou até o fim, se revelou,
deixou a boa nova com os apóstolos, com a igreja levou isso adiante. Deus buscando o ser humano, encontrando o ser humano, né? Encontrando o ser humano, buscando e o encontrando em Cristo. E na igreja que prolonga a vida de Cristo. A igreja é, digamos assim, o lugar visível onde o rosto de Cristo continua sendo visto na proclamação da palavra, na Eucaristia, no sacrifício da missa, nos sacramentos, na vida dos santos, na arte sacra, né? No apostolado dos fiéis, na caridade, né? Caridade fraterna, na caridade social. Essa busca humana da sabedoria, ela na verdade, ela chegou à sua plenitude em Platão e Aristóteles, Sócrates, Platão e Aristóteles, depois de uma caminhada, né? Assim, os pré-socráticos, na verdade, simplesmente logificaram a mitologia. Eles eram panenteístas, eles eram a physis, a natureza era divinizada. Mas quando Sócrates consegue parar de pensar o cosmos em termos divinos, olha para a alma do ser humano, descobre que a alma do ser humano, na alma do ser humano existe algo, algo melhor do que a natureza física, mas que no entanto não é perfeita, então deve ter alguma coisa a mais. Ele não tem certeza absoluta da existência imortal, mas a gente não pode culpar Sócrates. Na verdade, aquilo lá é um upgrade em relação a tudo que tinha antes, né? Porque mesmo não tendo um pensamento metafísico que nem tão elaborado, sofisticado quanto as metafísicas orientais, ele chegou muito mais longe. Porque primeiro ele viu a alma pessoal, a alma individual. Depois ele viu a possibilidade de que essa alma, atingindo o mundo das verdades inteligíveis, dos valores, né? Ele se preocupava com os valores humanos, com a ética, a justiça, a beleza e tal, que essa alma participava de um mundo superior ao mundo físico. Aí depois veio Platão, com toda aquela sua ascese religiosa, né? Chegando à existência do bem transcendente, e Aristóteles como motor imóvel e tal, mas mesmo assim eles não sabiam ainda que o homem podia participar da vida desse bem transcendente, desse motor imóvel. Sabiam que existia, sabiam que era um, sabia que ele era absoluto, não conheciam a criação estritamente ainda. Para eles, eles não conseguiam equacionar bem a realidade da matéria com a realidade de Deus. Deus era absoluto no sentido de não se confundir com o mundo, né? Separado, absoluto separado, mas não era ainda onipotente, né? Onipotente. Por quê? Porque tinha uma coisa que não estava nas mãos dele, que era a matéria. Aí, bom, depois a igreja, principalmente Santo Agostinho e Santo Tomás, vão pegar pelo chifre essas metafísicas assim poderosíssimas, né? Cheias de conceitos rebuscados e difíceis e tal, e vão, não só eles, né? Os outros padres e os outros escolásticos, mas eles são os dois principais, então a gente cita porque são mais conhecidos, e vão fazer com que esse pensamento aqui, mais ou menos como os reis magos, né? Que estavam lá, sei lá, eram astrônomos, astrólogos, simplesmente sábios, estudiosos, mas quando reconheceram o Cristo, abandonaram a sua busca, porque descobriram que Deus veio ao nosso encontro. Então, só que existe uma série de tradições filosófico-religiosas que não chegaram a esse encontro, ou no qual esse encontro não foi a bom termo. Tanto pessoas religiosas de dentro do judaísmo que não aderiram a Cristo, tanto pessoas dos lugares onde o cristianismo foi pregado que não aderiram a Cristo, quanto pessoas que não chegaram a conhecer a Cristo e que tinham ideias que são de uma outra ordem, que é que a gente pode chamar de uma maneira genérica de gnose, né? Essa pretensão de que o homem é divino. Okay? Tem uma série de religiões que não conhecem a distinção exata entre Criador e criatura. No ateísmo, no materialismo, não acho não.
No ateísmo, no materialismo, não há gnose nesse sentido que eu vou falar agora, mas existe, depois eu volto a esse tema, ok? As grandes tradições religiosas têm todas uma mesma cosmovisão ou visão do mundo. Todo mundo que diz Deus, ou que diz criação, ou que diz criatura, está significando com estes termos as mesmas coisas que nós, católicos, ou os outros cristãos, ou Aristóteles e Platão poderiam estar significando? Estamos significando. Eis aqui o problema. Sempre que alguém fala de divino, de Deus, de divindade, está falando a mesma coisa que nós entendemos a partir da revelação e da metafísica clássica? Vocês acham que sim ou que não? Não, essa é a questão. E, no entanto, o perennialismo é a forçação de barra que diz que sim. Ou, se a gente não consegue ver que sim, é porque a gente é trouxa e não é esperto que nem eles. Só que a gente não é trouxa. Está pensando que o católico não estuda, não conhece, não tem os dons do Espírito Santo para ver a realidade, né? Não é assim. Atualmente, no século XX, surgiu uma tese de um sujeito chamado Fritjof Schwann, dizendo que existe uma unidade transcendente das religiões. Basicamente, trocando em miúdos, todas as religiões têm dois aspectos. Um aspecto para fora, que seria o aspecto exotérico, e um aspecto para dentro, que seria o aspecto esotérico. Só alguns privilegiados conheceriam a verdade esotérica com S. O povão, os crentes, a raia miúda dos crentes, né? Conheceria só os aspectos simbólicos, dogmáticos, rituais, sacramentais. Sacramentais simbólicos. Exotérico, né? De fora. E segue essa crença, essa ideia. Os iniciados, os espertos, né, os santos, os místicos. Sempre que alguém fala mística, está falando a mesma coisa que a gente, quando a gente, por exemplo, pensa na mística de São João da Cruz? Não, é outra coisa. Todos os santos, já pressupondo que todos são santos, místicos de todas as religiões têm a mesma experiência inefável da divindade, só que na hora de traduzir simbolicamente, falar, expressar, eles não conseguem traduzir senão através dos símbolos presentes nas suas culturas. Então, o cristianismo, né, o catolicismo, falaria de Deus daquele jeito porque a cultura judaica na qual ele nasceu, na qual ele estava inserido no seu princípio, pensa em Deus em termos pessoais. Já a cultura judaica, dos patriarcas e tal, pensaria assim também, porque isso estaria relacionado ao modo de vida dos patriarcas, sei lá, o modo como eles entendiam a divindade. Então, mas na verdade, segundo eles, todos têm uma experiência inefável que corresponderia ao conhecimento de Deus, de um Deus acima das revelações esotéricas. Só que, sabe o que eles fazem? Sabe a revelação do catolicismo? Eles colocam como sendo o parâmetro do esoterismo, ou eles colocam como estando entre as expressões exotéricas? Porque se alguém conseguisse provar que todo hinduísta, que todo budista, que todo taoísta acredita na Santíssima Trindade, eu ficaria boquiaberto e falei, caramba, está confirmando a nossa verdade, certo? Mas o que os sujeitos fazem é uma forçação de barra para dizer que a Santíssima Trindade não é a coisa mais sublime que existe. Entendeu? Que o sacrifício de Cristo na cruz, a redenção de Cristo na cruz, é só mais uma expressão da verdade religiosa. Que a encarnação não é um privilégio assim de Cristo, que houve outros homens no qual o Logos divino habitou. Ainda bem que Deus fez indivíduo. Sim, porque na verdade
só a pessoa é a imagem de Deus. Só a pessoa é a imagem de Deus. Né? Então, para ele se encarnar, ele tem que se encarnar numa pessoa. Né? Bom, aqui eu estou sendo impreciso teologicamente. Me entendo, né? É a pessoa do Verbo que se encarna na natureza de um indivíduo humano, que é a natureza de Jesus de Nazaré. É a pessoa do Verbo em duas naturezas, a própria pessoa divina e a natureza humana de Jesus, né? Do indivíduo Jesus de Nazaré, que desde o primeiro instante em que ele era um zigoto é a pessoa do Verbo. Né? Isso é a encarnação. Está ali até a sua morte e depois da morte e durante a ressurreição para sempre. Jesus é o Verbo de Deus. Algumas objeções à encarnação são muito toscas. Eles falam assim, não, mas um indivíduo humano não pode a plenitude da divindade não pode caber no indivíduo humano. Mas o Verbo não pré-existia a encarnação? O conhecimento, mesmo o conhecimento que a inteligência humana infinita em potência, mas finita em ato de Jesus tem da verdade do Verbo que ele é, não pode se atualizar em plenitude a cada fala de Jesus. Nem se Jesus ficasse falando sem parar o tempo todo, e nem se os apóstolos tivessem escrito aquilo que João falou, ele teria esgotado tudo aquilo que ele pode falar como Deus. Mas tudo aquilo que ele tinha que falar para nós nos salvarmos foi dito. Isso que importa. Deus se comunica na nossa medida. Na medida que a gente... Quer dizer, a medida de Jesus é a medida do homem perfeito. Jesus é o homem perfeito, aquele cujo coração foi totalmente de Deus, aquele cuja inteligência foi totalmente de Deus, aquele cuja vontade foi totalmente de Deus. Foi o homem perfeito por ser Deus. É preciso dizer que Deus, porque a graça dele cobria toda a humanidade dele. É isso que faz com que ele seja o Verbo. Não é que ele seja a natureza individual de Jesus, o corpo e a alma humanas de Jesus, nela coubesse, do ponto de vista quantitativo, a divindade. Isso é uma bobeira. Assim. Quando São Paulo fala que a plenitude da divindade habitou em Cristo, é que todas as partículas subatômicas do homem Jesus estavam todas elas na mesma disposição existencial que o Verbo eterno tem em relação a Deus. É todo de Deus. Veio todo de Deus e volta-se todo para ele, no Espírito. Logicamente é muito preciso dizer que Cristo é o ato do homem. Não é impreciso dizer que Cristo é o ato do homem, não. Porque o Verbo isso é aristotélico. Platonicamente, o Verbo eterno é a ideia do homem. Se Deus fez todas as coisas com uma ideia, digamos assim, Deus tem uma ideia de tudo que ele fez, né? Uma possibilidade lógica, né, na mente dele. A ideia do homem é ele mesmo, é o Verbo. Não é o homem. Bom, o anjo também, né? São graus diferentes de aplicação da ideia. Porque a pessoa é pessoa, inteligente e livre. Isso é participar em algum grau do ser de Deus e com a graça da própria natureza divina, enquanto comunicável no sentido teológico da expressão. Mas a ideia de Deus é Jesus. O ato de Deus é Jesus. O ato do homem é Jesus. Todo santo chegará a ser no céu semelhante a Cristo. A vantagem de Cristo é que ele sempre foi aquilo que todo santo será. Mas todo santo tem que se conformar a Cristo, na medida das suas possibilidades e natureza individual concreta, ok? Todo santo vai ser o máximo no céu, depois de passar pela santificação nesta vida e ou no purgatório. Né? Nesta vida e ou não. Nesta vida e no purgatório ou só nesta vida. Todo santo vai chegar a ser uma pessoa, na teologia oriental falam deificada, na nossa teologia santificada, ou seja, todo o nosso ser vai ser de Deus como o ser de Jesus é. Só que nós não seremos nós não seremos a encarnação da pessoa divina, porque nós não começamos sendo Deus de primeira. Né? Totalmente unido sem confusão, né? Como? Totalmente unido sem confusão. Totalmente unido sem confusão. Mas todos nós chegaremos a ser outros Cristos. Espero que ninguém aqui não vá para o céu. Espero que todos aqui vão para o céu. Às vezes o português envolve, mas espero que todos aqui vão para o céu. E lá nós seremos todos de Cristo, e de Cristo seremos todos do Pai, de Deus no Espírito Santo. Mas não seremos Jesus, seremos nós mesmos plenificados em Cristo.
Mas o que o gnóstico quer? O gnóstico pretende que todo ser humano e que todo o mundo seja uma encarnação do verbo, do Logos divino. Isso. Mas, trocando em miúdos, é isso. Só que, para facilitar o entendimento do católico, é como se o Espírito Santo estivesse repartido entre todos, mas não pela graça do batismo, e simplesmente pelo nascimento natural. Sem nenhuma distinção entre a ordem da criação ou da natureza e a ordem da redenção ou da graça. Compreende? Esse é todo o problema. Toda visão religiosa que não estabelece a distinção entre a ordem da natureza e a ordem da graça, entre as possibilidades da natureza e as possibilidades da graça, todas as religiões que fazem isso e todas as perspectivas religiosas que fazem isso estão pleiteando para o ser humano uma vantagem que só advém pela redenção de nosso Senhor Jesus Cristo e pela graça que Ele nos alcançou. Compreenderam? Isso é uma soberba, é um orgulho, é uma soberba. Eu não quero admitir que Deus fez uma escolha. Primeiro Ele escolheu um povo que não tinha razão para escolher senão a sua decisão, o seu amor. Se Ele escolhesse outro, Ele teria feito esse outro povo bom o suficiente para acolher. Mas Ele, pela sua predileção, e Ele escolheu um indivíduo desse povo para ser a encarnação do seu filho, para ser o seu filho. E o gnóstico é alguém que simplesmente não quer admitir essa possibilidade de que Deus ame mais a Cristo e que queira amar todo mundo através de Cristo. Ele quer ser Jesus, ele quer ser como Jesus, ele quer ser Jesus, ele quer dizer... Só que ele não faz milagre, não ressuscita mortos, né? Não. Bom, aí ele vai ter que dizer que que Jesus não fez isso, nada disso, como falam os modernistas, que são uma variação aí um pouco menos sofisticada em termos místicos, mas também bastante sofisticada em termos teóricos, né? O modernismo é um problema que tangencia a questão da gnose, tangencia. Então, o perennialismo diz que todas as religiões têm no seu núcleo a mesma verdade. Esta verdade é superior à verdade da revelação cristã, seria superior à verdade da revelação cristã. Portanto, o sacrifício de Cristo é apenas mais um meio, mais um caminho, e não é o caminho. Ele não seria o caminho, a verdade e a vida, ele seria apenas o instrumento de Deus para os povos ocidentais, mas os orientais teriam o budismo, o hinduísmo, o taoísmo, os árabes teriam o islamismo, os cristãos recalcitrantes mereceriam ser, digamos, atacados e dominados pelos islâmicos, como uma espécie de plano B da redenção. Quem não aguenta a graça vai ter que aguentar a submissão e a porrada, falando, né? Seria mais ou menos isso. Esse pessoal quer fazer com que tudo seja verdade, mesmo sendo contraditório. Hoje estava discutindo sobre a contradição. Não dá, se duas coisas assim, ou Jesus é Deus e a redenção da cruz é o salvo do ser humano, ou ele mentiu, né? Ou ele mentiu. Se eu quiser ser dessa unidade transcendente das religiões, eu tenho que admitir que eu estou rebaixando o que Jesus falou. Ou eu não estou entendendo o que ele falou, digamos que o sujeito adira isso por uma deficiência intelectual, tá? E não por malícia, né? Eu não estou entendendo o que Cristo falou. Jesus fala que ele é a encarnação do absoluto, não é uma parte do absoluto. Não é uma parte do absoluto, ele é o absoluto. Segunda pessoa da Santíssima Trindade é absoluto como é absoluta a primeira, como é absoluta a terceira pessoa. A Santíssima Trindade não é Deus repartido entre três. Não dá para ensinar toda a teologia numa palestra sobre perennialismo. Mas a Santíssima Trindade é a afirmação tríplice do mesmo absoluto. É um mistério. Não dá para a gente explicar, mas é razoável. É razoável. O razoável é mais do que o racional. Razoável é mais do que o racional, porque o racional é o que a nossa mente
explica totalmente. Se Deus pudesse ser racional no sentido comumente entendido desta palavra, Deus caberia na nossa mente. Se Deus coubesse na nossa mente, Ele seria Deus? Não seria Deus. Tentando salvar o argumento anselmiano, é mais ou menos isso que ele está dizendo. Deus não pode caber só na mente do nécio que pensa que ele existe, tem que ser mais. Mas não vamos entrar no argumento anselmiano, é o argumento ontológico de que Deus, a ideia de Deus prova a existência de Deus. É muito complicado, isso é a coisa mais complicada do mundo, entrar na discussão do argumento ontológico ou da predestinação. Vamos deixar essas coisas complicadas para Deus nos revelar depois. De certo modo, o argumento anselmiano padece de algumas deficiências que Santo Tomás já apontou. Por outro lado, com benevolência, ele pode ser entendido como um silogismo condicional e tal. Bom, digamos, ao colocar a revelação de Cristo no nível do exoterismo, essas ideias aí estão por fora. Né? Depois, as religiões, não têm a mesma metafísica, não têm a mesma visão do mundo. Não têm a mesma visão do mundo. Um hinduísta acredita que Deus criou o mundo do nada. Um budista acredita que Deus criou o mundo. Um budista não acredita nem em Deus. Né? É uma religião agnóstica. Acredita numa lei do Dharma, que é como se fosse a lei natural. Mas ele não vê nada além de uma lei natural transcendental. Não vê o transcendente. O transcendental é o que está permeando toda a realidade imanente. Né? Como o conceito de ente, o conceito de bondade, né? de verdade. Né? Aí tem uma coisa chamada lei. Lei do Dharma. Né? É uma coisa interessante, não é uma coisa totalmente absurda, não, é uma coisa interessante. Mas não é a verdade última do ser, da realidade. Né? Você pode, com a própria razão, ir além do budismo. Aristóteles e Sócrates e Platão foram além do budismo. É isso que eu estou dizendo. O hinduísmo acredita na criação, ex nihilo, acredita na criação? Não. O hinduísmo acredita que a divindade impessoal sonha o mundo e esse mundo vai se manifestando. Esse mundo se manifesta e, termina o seu ciclo e é destruído e volta, e Deus, a divindade, não é um Deus pessoal, sonha de novo. Quer dizer, não acredita no Deus pessoal, não acredita na criação. É a mesma metafísica, é a mesma filosofia de fundo? Não. Não é a mesma visão de mundo. O taoísta acredita nesse Deus pessoal? Não, ele acredita que existem dois princípios, né, que complementares, yin e yang, né, feminino e masculino. Se a gente for estudar os livros deles, a gente vai ver um monte de problemas. Tem muitas intuições boas e muitas intuições ruins. Muitas intuições que saem do desejo do ser humano de buscar a Deus e muitas intuições que saem das concupiscências. Vou nem entrar no mérito se saiu de alguma inspiração de anjo do mal e nada. Não vou nem entrar nesse mérito. Se a gente ficar no plano, sem entrar no plano preternatural, só no plano da análise filosófica desses livros, tem coisa ali que não é o máximo que a razão humana alcança. Porque os filósofos clássicos, os três clássicos, foram além das religiões. Talvez o Confúcio seja melhor do que essas religiões todas, porque ele pensava num Deus do céu. Além da... Confúcio está mais para o Sócrates, está acima dessas religiões. Talvez o Zoroastro, porque tem interpretações que dizem que ele não era um dualismo absoluto no início, depois que a coisa se degringolou, que ele melhorou, não sei, eu teria que estudar melhor, não vou ficar aqui fanfarroneando dizendo que eu sei ou não. Existem essas possibilidades aí. Alguns homens chegaram mais perto, Sócrates, Platão, Aristóteles, talvez Zoroastro, talvez Confúcio, mas as religiões não, as grandes religiões não chegaram a essa apreensão da distinção criador-criatura, da realidade pessoal de Deus, porque eles pensam que pessoa é pessoa humana. O homem é um modo de pessoa. Então eles pensam que Deus, para ser pessoa, teria que ter assim, dois braços, duas pernas, né? Um rosto que nem a gente. Bom, quando ele se faz gente, quando ele se faz homem, é assim. Né?
Mas ele não era eternamente assim. Ele não é eternamente assim. Ele, no tempo, se encarnou em Jesus. E daí em diante sempre será também, né, o verbo encarnado, segunda pessoa. Mas, inclusive Santo Agostinho, que enfrentava um pessoal que eram os maniqueístas, eram os gnósticos, mas os gnósticos dualistas, eles diziam, ele aprendeu com os maniqueístas, ele aprendeu com os maniqueístas a não gostar da Bíblia, porque os maniqueístas faziam a interpretação literal do Gênesis. Assim, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Aí eles não partiam das faculdades espirituais ou intelectuais do homem, eles partiam da aparência corpórea e falavam assim, Deus, tá vendo? A Bíblia é uma besteira, está dizendo que Deus fez um homem mais semelhante. Como é que Deus vai ser assim, um homem grandão? Não, essa antropomorfização não é parte da essência da revelação. É óbvio que na Bíblia Deus assume sentimentos e atitudes humanas como uma maneira de se comunicar. Os judeus não eram metafísicos, não ia ficar falando lá, né? E a Bíblia tem que falar a todas as pessoas, não pode falar só aos metafísicos, né? Se fosse para falar só aos metafísicos, Jesus não ia ficar falando parábolas, Jesus não ia ficar falando de coisas simples que as pessoas simples entendiam. Jesus só ia ficar falando, só ia escrever a Suma Teológica, assim, uma coisa, né? Mas não, assim, a Suma Teológica é uma possibilidade da mente de Cristo atualizada em Santo Tomás. Mas São Vicente de Paulo é outra possibilidade. O Cura das é outra possibilidade. Tudo isso são possibilidades da vida de Cristo, né? Se Cristo fosse falar só de alta teologia, ele ia converter só o Nicodemos, o José de Arimateia, sei lá. Não ia dar, a igreja não ia ir para frente, né? Assim, e São Paulo mais tarde, sei lá. Ou São João, ou ele teria que esperar São João crescer um pouco mais para falar para ele. Porque, assim, as pessoas, ou Nossa Senhora, a sede da sabedoria, mas Cristo falava de uma forma tão sábia que o que ele falava alcançou ao longo da história um Santo Tomás e um Cura das, né? Que são, do ponto de vista da potência intelectual, são distintas, né? Mas ambos são sábios, vejam. Um tem uma inteligência científica e é sábio. O outro tem uma inteligência prática e é sábio. A senhorinha que reza o terço, analfabeta, camponesa, favelada, que reza o terço e que contempla os mistérios da redenção, né? Os gozosos, né? Ela é mais sábia e, portanto, mais inteligente que o cientista erudito ateu que domina uma série de assuntos, mas que não alcança a metafísica da existência de Deus. Ser mais inteligente é alcançar a verdade mais sublime, não é alcançar um monte de verdade. Inteligência é essa capacidade de penetrar no ser das coisas, em primeiro lugar, e de atingir, a partir do ser da realidade que nos circunda, o fundamento de todo ser, que é Deus, né? O ser do qual todos os entes participam, tem um ser participado por criação e não por emanação, não por partição, né? É criação, doação de um ser que não precisava existir e que não tira nada de Deus. Não tira nada de Deus, né? Tira uma parte de Deus. Está doando, como uma fonte que dá o ser sem perder nada. Dá o ser sem perder nada. Mas só deu na medida dele para o Filho e para o Espírito Santo, né? Essa é a diferença entre as processões, alta teologia, né? As processões intratrinitárias, onde o que Deus dá para o Filho e para o Espírito Santo, sejam lá qual meio, geração ou inspiração, é a sua própria realidade inteira. E aquilo que ele dá não é uma parte dele que ele tira, faltando algo, e nem é a sua própria essência, mas é um ser que não existia e que passa a existir pelo simples fato de seu amor, da sua decisão generosa e libérrima de dar o que... Porque os panteístas, os panenteístas, eles acham que Deus tem a necessidade de criar, que Deus cria por uma espécie de falta de liberdade. Ele não é por amor, não é por amor. Alguns dizem, é para se conhecer. Deus já se conhece totalmente na Santíssima Trindade. Outros dizem que é para se purificar, né? Então Deus precisa se conhecer e tirar as partes ruins de si.
Eles não creem num todo absoluto, eles não creem quem não crê na criação, onde vai meter o mal? Na criatura ou na liberdade, no livre-arbítrio da criatura ou no todo absoluto divino? De onde vai sair o mal? Aí você vai ter algumas opções. Ou existem dois princípios em luta, né, eterna, as gnoses dualistas, ou o mal é uma parte do todo divino que com o passar do tempo vai sendo purificada. Hegel, filosofia de Hegel, filósofo que diz assim, Deus é uma ideia, né, super abstrata, que ele precisa se tornar concreto. Essa concreção, ele vai se doando, vai se fazendo, ao se fazer, vão saindo algumas coisas não tão bem assim. É como se Deus fosse a gente que faz coisas ruins, né? E aí essas coisas vão sendo expurgadas, pô, maneiro, né? Assim, tipo, pô, fazer uma revolução comunista, assim, fazer um nazismo para expurgar um pouco, né? Mas por isso que essas ideias, essas ideologias políticas totalitárias, elas têm um quê de gnose, né? Tem um autor que o Olavo também gosta de falar muito, que é o Eric Wegener, que fala isso. Sendo que o Wegener também padece, provavelmente, do panenteísmo, por algumas coisas. Eu não sou um expert na obra, mas por algumas coisas que eu vi também padece de um manentismo ali na obra dele, né? Em algum momento eu vou ler isso melhor e vou poder fundamentar melhor esse vislumbre, mas não posso falar com propriedade total sobre o tema. O gnosticismo vai dizer que todos podem ser Deus, só na Terra, só no transcendente, em Deus. O gnosticismo, vou esclarecer uma coisa, o termo gnosticismo é usado para um tipo de gnose dualista que existiu no início da fé cristã, lá pelo século II. O maior expositor e combatente contra os erros desses gnósticos dualistas foi Santo Irineu de Lyon. No seu livro Contra os Hereges, ele enumerou todos os tipos de gnoses com as suas mitologias, né? Marciano e outros mais. E todas as ideias basicamente eram as seguintes: há emanações, né, de éons, que são uma espécie de espíritos que fluem de Deus. Em algum momento, um deles, que é a Sofia ou a sabedoria, resolve fazer algo, uma obra criadora antes do tempo. Isso ocasiona um dano e tal. E os espíritos divinos são presos na matéria. Nós já seríamos divinos nesse sentido como partículas de Deus, e a matéria é má, é o fruto errado dessa obra aí, da Sofia, é o fruto errado, essa matéria aprisiona os elmos, os espíritos divinos, e é preciso então um processo de liberação. Esse processo de liberação ele vai poder ser ou por um rigorismo, um puritanismo muito grande, ou pelo contrário, por uma espécie de imoralismo, como se fazendo muito mal você acabasse liberando. Então você tinha seitas que eram rigorosíssimas, duras com as pessoas, e outras que eram super laxas e faziam as maiores orgias e tal. Por quê? Porque eles têm uma coisa com a sexualidade muito, muito forte também. Tanto não gostam do casamento, por quê? Porque o casamento, as relações sexuais que derivam em procriação, tem muito de mentalidade gnóstica na mentalidade anticonceptiva do mundo hoje. Muito. Se bobear, as origens não gostam da procriação, porque você vai gerar o quê? Mais um espírito preso na matéria. Os cátaros, já ouviram falar dos cátaros? Século XIII, XII, XIII, eles eram gnósticos dualistas, né? Entre as suas loucuras, eles incitavam as pessoas ao suicídio para liberar a centelha divina. Chegavam a matar mulheres grávidas, né? Coisas assim terríveis que faziam antes. Essa mentalidade abortista, anticonceptiva, tem um fundo gnóstico. Eu não sei se só pelo clima espiritual ou se as pessoas grandões aí que fazem esses planos para o mundo todo também têm essa pseudo-religiosidade como fonte das suas ideias.
Isso é uma coisa para investigar empiricamente. É que eu estou falando do ponto de vista da filosofia, que eu não domino a ciência, não tenho conhecimento empírico do negócio. Mas que é provável que seja, é provável sim. Eles não gostam do corpo. Quando Cristo se encarna, ele está falando o quê? Que o corpo é uma realidade, a matéria é uma realidade boa. Qual é o primeiro versículo do Gênesis? Deus criou o céu e a terra, ou criou o céu e a terra estava lá já esperando? Criou o céu e a terra. Criou o exército das formas angélicas e criou também a matéria-prima. Criou tudo. Ali o primeiro versículo do Gênesis está querendo dizer que Deus criou tudo. É um preâmbulo, né? Aí depois vem o processo, né? A descrição do processo. Deus criou tudo e tudo é bom. Vocês já viram a Epístola de São João, onde ele fala, tem uns que negam que o Cristo veio na carne. Esses são os anticristos, os que negam que o Cristo veio na carne. Já leram na Epístola de São João? Ele está falando de uma seita chamada dos docetas, o docetismo. O docetismo dizia que Jesus tinha um corpo aparente. Por que tinha um corpo aparente? Eles eram gnósticos. Eram gnósticos. Eles diziam que Cristo tinha um corpo aparente porque jamais na mentalidade deles o Deus eterno poderia tomar um corpo humano, uma carne humana, ainda mais sofrer na cruz. Se bobear, o pessoal do Sinédrio que condenou Jesus também tinha essa mentalidade. Também tinha. Se bobear. O Islã nega a cruz também. O Islã nega a cruz. Nega a cruz. Diz que Judas morreu no lugar. Foi uma simulação, foi uma aparência. Tem algo de gnóstico aí também. Eu não sei se de caso pensado ou porque o Maomé, quem escreveu, teve contato com evangelhos apócrifos gnósticos que continham essas histórias. Enfim, quando os judeus escutam o discurso da Eucaristia, João 6, eles negam, saem, e Jesus fala para os apóstolos, vocês também querem sair? O que é a Eucaristia, senão mais um sacramento no qual a encarnação, entendam o que eu estou falando pela analogia, como que se reatualiza, né? Jesus toma carne de novo, a carne é eucarística, né? A carne é eucarística, né? Mas toma carne de novo. E o repúdio à Eucaristia tem uma coisa meio gnóstica. O protestantismo, nesse sentido, quando nega a carne eucarística, não tem como não ter. Esse treco que é a gnose, ela acaba caindo ali onde você menos espera. Negar a cruz, negar o sofrimento, padecimento. Né? Tem algo também de negar digamos assim, a realidade da exclusividade da encarnação em Cristo. Por que se nega? Por que os sumos sacerdotes lá, o sumo sacerdote rasgou as vestes, aquela preservada, blasfêmia? Ele sabia que era Deus. Veja, providencialmente, não tinha como Deus enviar seu filho num momento em que ele não poderia ser recebido. Ali não há ignorância invencível, não pode haver ignorância invencível. Ali há um endurecimento do coração diante da verdade. O sumo sacerdote está bem pior do que o Pilatos, né? Bem pior do que o Pilatos, era um romano, ali meio que cético e tal. Alguns dizem que ele se converteu, não sei, é lenda piedosa, não sei se tem alguma tradição apócrifa, não sei. A mulher parece que sim, a mulher é santa, não é? Tem algumas igrejas ortodoxas que veneram Pilatos como santo, não sei se os pobres, mas algumas oriental. Mas é bem menos pior que um romano pagão seja cético do que, pelo menos ele está perguntando, né, o que é a verdade. Está perguntando. Ele se questionou, depois ele lavou as mãos, foi um filho da mãe, mas pelo menos ele estava se perguntando. Já o sumo sacerdote não tinha como não ter um entendimento das Escrituras. Se os pescadores tinham, como que o sumo sacerdote não tinha?
Ele não assumiu a fé. Ele não assumiu, ele apostatou. Com certeza ele teve condições de ver e não viu e recuou. Não é possível, assim, né? É um argumento de conveniência, mas eu acho que é improbabilíssimo que não seja assim. Porque ele era o sumo sacerdote e ele tinha que receber o Cristo. Bom, melhor para nós, né? Já pensou se o mundo acabasse naquele dia? A gente não estava aqui, né? Não estava aqui recebendo a graça de ser católico. Também outra metafísica diferente é a metafísica panenteísta, que é a metafísica dos orientais, dos hinduístas, por exemplo. Essa gnose perennialista é uma aplicação da visão do hinduísmo a tudo. Porque o hinduísmo verdadeiramente acredita que as outras religiões são versões do hinduísmo. Tipo assim, na verdade o hinduísmo saberia o que é a verdade, mas todas as religiões, se as pessoas vivessem suas práticas, seus ritos, também poderiam salvar, não como o hinduísmo salva. Porque o hinduísmo conhece a verdade de que lá, no fundo, o ser de Deus e o ser do homem são unívocos, são o mesmo ser. Né? Então, o panenteísmo é essa ideia. O panenteísmo é a ideia de que não há uma distinção entre o ser de Deus e o ser criado. O ser criador e o ser criatura a participação é entendida de maneira unívoca, não é entendida de maneira análoga. Deus, quando cria, não faz ser algo que não havia nele. Para o panenteísta. Para o metafísico realista clássico, né, iluminado pela fé cristã, quando Deus cria, Deus faz ser algo que não havia nele digamos assim, Deus parece um pouco é um pouco temerário dizer, mas aumenta a realidade, né, com a criação. Aumenta a realidade. Não aumenta a realidade no sentido de que a realidade criada seja algo que não está plenamente, eminentemente presente em Deus. Na verdade, a criação, Deus realiza algumas todas as possibilidades reais estão absolutamente, plenamente realizadas em Deus. Não há nada que lhe falte. A criação é querer comunicar isso, querer comunicar uma parcela, mas não do próprio ser, mas uma parcela criada do ser ao que não havia. Ao que não havia. Né? Deus quer que haja algo que não é Ele. Assim, é uma coisa muito é amor. Deus quer que haja o que não é Ele. Deus quer que aquilo que não tem nenhuma necessidade de existir, aquilo que não tem nenhum tipo de razão necessária para haver, que somos nós, exista. Ele quer que aquilo que não tem nenhuma razão para existir, além do seu amor, da sua generosidade, aquilo que não tem nenhuma necessidade lógica, metafísica para existir, que são seres, digamos assim, que não tiram nada e nem acrescentam nada ao ser divino, quer que esses seres existam. O que é acrescido com a criação? A glória de Deus ad extra, ou seja, na criatura, não nele. A glória dele é plena, absoluta. O ser criado nem tira nada, nem acrescenta nada, mas é no ser criado que a glória de Deus é acrescentada. No ser criado. Nós, a glória de Deus cresce em nós, não nele. Ele nos criou para a sua glória, não no sentido de que ele precise de nós, mas no sentido de que ele quis compartilhar a sua glória. E de que nós só temos uma existência, digamos assim, digamos, valiosa na medida em que refletimos essa glória, na medida em que aceitamos a nossa situação criatural e temos um ato de fé, de obediência que nos abre a perspectiva da graça e da caridade, que já é a graça e a caridade atuando em nós. Deus cria, isso significa dizer, faz o que não precisa fazer, faz o que não tinha que fazer. Isso é um mistério de amor absurdo. É um mistério de amor absurdo, é a cruz, né? É um mistério.
Tem um autor, um padre psicólogo, que se chama Amadeu Gentili, não sei se vocês já ouviram falar, ele fala assim: o ato da criação não é um ato de misericórdia, porque Deus, como que é onisciente, conhece os futuros contingentes, desde sempre ele sabia que nós pecaríamos, certo? Então ele já nos cria com misericórdia, já cria nos salvando, digamos assim, né? Já cria, porque ele não tem um antes e um depois, assim. Deus não sofre as vicissitudes da criação, tipo assim, eu vou criar, esperar para ver se o homem vai pecar. Não, Deus já faz todos os algoritmos de uma vez, né? Assim, vou criar, ele pensou tudo isso e tudo isso já aconteceu, porque não dá para a gente ficar tentando imaginar. Não está no tempo. Não está no tempo. A nossa tentativa de imaginar é sempre falha. Está tudo previsto, tudo realizado diante dele, tudo previsto e realizado. Ele já viu o que ia acontecer, a conjugação dos nossos, assim, uma coisa, um mistério sublime, a conjugação dos nossos atos com as graças atuais, com a graça santificante, com as graças atuais, tudo isso ele sabe de golpe, assim, de vez. A gente não sabe o que vai acontecer com a gente quando a gente sair daqui. Mas imagine só, não tem como a gente imaginar, não tem, porque a mente de Deus ultrapassa a nossa imaginação. O que pode ser sabido de Deus está na revelação, nas Escrituras e na vida de Cristo, sobretudo, né? No esclarecimento do magistério da igreja. Tudo isso que a gente pode saber já é maravilhoso, né? Mas o que a gente não pode saber é mais disso, é mais nessa linha, não é alguma coisa oculta, no sentido gnóstico, assim, no fundo Deus é mau, no fundo, sei lá, Deus... Não, assim, é que a gente não pode conhecer uma inteligência infinita, nem um amor infinito. A gente não pode conhecer, não sabe. O que a gente pode saber está na cruz, está em Belém, está na cruz, né? Está no poço de Jacó, no diálogo com a samaritana, né? Está naquelas conversas com que Jesus... para a gente saber o que Deus faria, se fosse gente, assim, faria aquilo que Jesus fez, aquilo que os santos fazem. Então como é que eu tenho que ser? Como é que a gente é Deus? Como é que a gente cumpre nossa participação no ser divino, né? Como é que a gente é Deus finitamente, né? Não no sentido gnóstico, só seguindo a Cristo, só seguindo os santos que seguiram a Cristo, porque é a participação na vida daqueles que participaram. Então como é que eu vou ser gnóstico? Não esquece de ser gnóstico, né? Como é que eu vou ser santo? Ser santo é muito mais legal do que ser gnóstico. Ser santo é amar. Ser gnóstico é ficar sabendo um monte de coisa, mas que não serve para nada. Não salva. Esse conhecimento teórico é falso, não é a metafísica verdadeira, não aproxima de Deus. Agora, o conhecimento do amor de Cristo, o conhecimento da doutrina da igreja, o conhecimento da graça dos sacramentos, a participação, o conhecimento dos mandamentos, o conhecimento, né, da doutrina social da igreja. Esse conhecimento, se a gente pudesse falar de gnose cristã, né, alguns autores que falaram assim não se deram muito bem, não, mas se a gente puder falar de alguma forma de gnose cristã, é o conhecimento de Cristo que se dá através da revelação do magistério da igreja. É isso. E da vida dos santos, dos textos dos místicos e dos santos e dos ascetas aprovados pela igreja. É isso. Não é a sabedoria do hinduísmo, não é tem alguma coisa aproveitável ali? Óbvio que tem, porque não tem nada que seja erro absoluto. Mas por que eu vou me meter a ler uma escritura que é tida como sagrada para uma determinada religião, que não é a minha, que está misturando um monte de erro e acerto? Se eu posso ler o magistério da igreja, se eu posso ler a palavra de Deus interpretada pelos doutos, pelos papas, pelos concílios, sem me arriscar a ter um pensamento movido por orgulho ou concupiscência. Por que eu vou fazer o outro? Né? No meio, às vezes em alguns meios, ou no próprio meio lavista, eles falam assim, não, mas o perennialismo pode ensinar alguma coisa de simbolismo e tal, mas isso também tem na igreja católica. Você vai ler os padres da igreja, você quer entender de mistagogia, né, que é o sentido, né, a realidade vista em seu simbolismo. Você vai aos padres da igreja, simbolismo, você vai a Santa Hildegard de Bingen, você vai ver ali, aquilo não é astrologia no sentido, é o conhecimento das analogias que existem entre o cosmos e o ser humano e o mundo. Quer dizer,
é a linguagem de Jesus, que falava por parábolas, é a linguagem dos elementos cósmicos que estão presentes no Apocalipse, está presente na Bíblia. Não precisa ir além da tradição católica para aprender coisas que talvez acrescentassem algo. Eu reluto para ler aquilo, reluto, eu não tenho medo, mas tenho um receio, um receio de não ficar admirando demais a verdade que tem ali, como se aquilo pudesse satisfazer a mente. Não satisfaz. A metafísica clássica é superior às religiões tradicionais. Platão e Aristóteles são superiores ao hinduísmo e ao islamismo, porque o islamismo, se você vai pegar os filósofos islâmicos, Avicena, Averroes, desentenderam-se de Aristóteles. Entenderam? Os sufis caíram, os religiosos mais tidos como místicos, caíram no panenteísmo também. Caíram. Eles quiseram se aproximar da fé católica, da fé cristã e tal, a vida monástica e tal, mas muitos caíram no panenteísmo também. Eu já lendo alguns relatos, dá para ver isso. Então, enfim, não dá para julgar todo mundo, assim, essa pessoa aqui, todas elas são uns panenteístas satanistas, luciferinos, não sei, não tem como fazer esse juízo. Às vezes é um erro intelectual mesmo, às vezes a pessoa está lendo aquilo, se encanta com aquilo e acha que é certo. Mas se tiver a experiência da fé sobrenatural e entender a metafísica da parada, vai ver que não é verdade. Não é verdade. Mas então, eu cheguei a uma conclusão, pelos meus estudos de filosofia e teologia, e depois de ler também algumas vezes a encíclica Pascendi do Papa São Pio X sobre o problema do modernismo, que ele ali faz um elenco das 3 ideias do modernismo filosófico, que é uma espécie de elenco completo das ideias dos sistemas do mundo. Como o modernismo tem a ver com a gnose, eu queria terminar falando disso, porque aí eu vou atender também a pergunta da Isabel. Nossa, eu escrevi com força aqui, o negócio ficou gravado. Gravado mesmo. Bom, as ideias do modernismo filosófico são três ideias principais, ok? Não sei se vocês já leram essa encíclica do Papa São Pio X. O agnosticismo, a imanência divina espécie de panteísmo, né? E o sentimento religioso. As ideias do modernista crente, modernista teólogo, modernista historiador e tal, vão depender muito dessas 3 ideias. Essas 3 ideias são os 3 atributos principais da cosmovisão modernista, né? Depois eu vou mostrar por quê. O que é o agnosticismo? O modernista, fundado na ideia da ciência moderna, empírico-matemática, aquilo que não cabe dentro da visão dessa ciência moderna, empírico-matemática, não pode ser conhecido com certeza e, portanto, nós devemos suspender qualquer tipo de juízo a respeito do que não cabe nos critérios da ciência. O que cabe na ciência empírico-matemática? Só aquilo que pode ser experimentado, né? Só aquilo que pode ser experimentado, só aquilo que pode ser, digamos assim, só aquelas teorias que podem ser formuladas em termos de uma função matemática que podem ser experimentadas pela empiria, pela experiência. Pelos sentidos. Pelos sentidos, quantificado. Isso aí, quantificado e sentido. Só que aí depois, o agnosticismo é o agnosticismo em relação à transcendência, né? Da transcendência. Deus. Só que depois os modernistas vão dizer o seguinte: mas aí Deus não pode ser conhecido, mas ele está nas coisas, ele está no mundo, ele age através da... Aí o São Pio é meio zoeiro, né, como se diz hoje em dia.
Mas o pessoal é agnóstico, mas aí cai no panteísmo. Ele não sei reproduzir o que ele fala, mas ele faz uma zoada. Então eles caem no panteísmo. Quer dizer, ao fugir do Deus transcendente, que é incognoscível em si mesmo, que não deixa de ser verdade, que a gente pode conhecer a existência dele. Então a filosofia metafísica, ela nos deixa em tensão para que esse Deus venha até nós. Mas, obviamente, um homem de espírito religioso pagão, que se chegasse a descobrir isso, ou pela metafísica sublime de Aristóteles e Platão, ou simplesmente constatando a beleza da criação, ele levaria uma prece de adoração e de súplica a esse Senhor que ele não, né, a esse Deus que ele não pode conhecer. Né? Provenha os meus bens, sei lá, sem saber se tem alma imortal e vai sobreviver e vai ter vida eterna, sem saber nada, simplesmente o reconhecimento de que o mundo, de que Deus existe, que Ele é o Criador do mundo, só por isso ele já merece adoração, culto, né? O homem não tem que receber nada de Deus, além do fato além do que já recebeu. E Deus já merece ser reconhecido, adorado, cultuado numa religiosidade natural, independentemente se vai ter uma recompensa má. Porque o homem está no prejuízo, a gente faz um monte de besteira, peteca, né? A gente está no prejuízo. Então, todo esforço de religiosidade natural que a gente tem não chega nem a realizar a justiça da nossa criaturalidade. Mas certamente seria levado em conta por um Deus que pela revelação a gente sabe que é amor, né? Poderia ser complementado pela participação implícita na graça sobrenatural. Isso é um assunto que cabe a Deus e não a nós julgar. Né? Agora, e aí, como esse Deus é ignorado em sua transcendência, mas ele está presente de maneira diluída na ação das coisas do mundo, não tem uma verdade aqui de que Deus em si mesmo não é conhecido? Tem, mas o agnosticismo é a verdade deturpada. Tem uma verdade na imanência divina? Tem. Deus é o conservador do mundo. Nada que acontece no mundo acontece sem o concurso da causa primeira, num sentido metafísico, não no sentido físico, né? Em metafísica, sim. Deus é o conservador. Aliás, quando a gente conhece a existência de Deus pela metafísica, a gente conhece Deus como conservador, não conhece Deus como o transcendente. Só que Deus como conservador não esgota Deus. Isso que é o assunto. Né? O que a gente conhece pela metafísica, o metafísico, sendo inteligente como conhece também que não é o tudo que se há de conhecer. Mas aí a revelação vem e cobre, né? Então não tem como eu conhecer, eu não sei o que esse Deus fala. Eu não sei o que o modernista ele recusa a revelação sobrenatural no fundo. Né? Mas eu sei que ele está nesse mundo. E eu posso senti-lo. Eu posso numa comunhão estética, né, com a realidade, fazer parte desse todo divino. A ideia de sentimento religioso é uma ideia muito presente no romantismo. O autor que talvez tenha sido o primeiro que falou dessa ideia de maneira mais formal, talvez Kant já tenha falado, né? Kant já falou de alguma forma na crítica da razão, na crítica da faculdade de juízo, mas Schleiermacher, um pastor teólogo luterano, no seu livro, como é o nome do livro, meu Deus? Bom, enfim, sobre a religião, ele falou do sentimento do infinito. Ele fala assim, a ciência trata das coisas do mundo. Estou fazendo uma relação com esse aqui. A ciência trata as coisas do mundo no sentido do conhecimento. A moral trata as coisas do homem no sentido do que fazer. Mas é o sentimento do infinito que une a verdade e o bem. É uma ideia até que tem razoabilidade, a beleza como a unidade da forma abstrata com o bem. Tem razoabilidade, mas não tem razoabilidade nesse contexto, né? Nesse contexto é o sentimento do infinito que nos torna um com Deus. A ideia de fundo é o panenteísmo. A ideia de fundo do sentimento religioso. O panenteísmo no fundo é a síntese do agnosticismo com o panteísmo, né? Por que é a síntese? O panenteísmo é a ignorância do Deus transcendente da revelação, e portanto de Cristo, enquanto tal, e é a adesão à partícula centelha ou à divindade imanente em nós.
de maneira particular e não como uma total, e não só no cosmos, vendo no ser humano um local privilegiado dessa imanência. Portanto, é menos tosco que o panteísmo, né? E aí, se tiver a religiosidade perennialista, ainda vai botar toda a mística das escrituras sagradas, blá, 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 simbolismo medieval, astrologia e o caramba, né? Mas é assim, quer dizer. Agora, essas 3 ideias do São Pio X, de certa maneira, ou do modernismo, né? Ele na verdade codificou o modernismo, ele não inventou. Ele viu que havia e falou. Isso aqui é tudo que existe no sistema do mundo. Tudo que existe no sistema do mundo. No sistema do mundo que eu digo o conjunto, essas 3 ideias são as 3 notas ou os 3 atributos essenciais do sistema do mundo de São João. O mundo enquanto conjunto de realidades que se revolta contra Deus. Por quê? Veja bem, concupiscência dos olhos, eu me fixo naquilo que está à minha volta, sim, tipo a ciência moderna, né? Me fixo naquilo que está à minha volta, eu quero conhecer a realidade, não no sentido da sabedoria, do metafísico, né? Que é uma veneração, uma reverência pela realidade, mas no sentido manipulador, no sentido de possuir a realidade, uma espécie de avareza, né? A avareza não precisa ser só no sentido do dinheiro. Eu posso ter muito dinheiro e não ser avaro, e eu posso ter dinheiro nenhum e ser muito avarento, certo? Ok? Concupiscência da carne. Quando eu me preocupo, quando eu vejo que Deus é o mundo ou o mundo é Deus, na verdade eu estou transformando a realidade material, isso aqui é materialista, estou transformando a realidade material em tudo que existe para mim. Então eu estou me preocupando só pelas minhas necessidades corpóreas. Isso é cair na concupiscência da carne, né? E aqui a soberba da vida, o orgulho, né? O orgulho da autossuficiência ou a soberba da vida, né? O sentido é querer ser espiritual sem o ser. É querer ser um homem espiritual sem o ser. Querer ser um homem espiritual sem conhecer a sabedoria divina, né? Sem viver a justiça. É querer ser o que não é. É a soberba da vida. O panenteísmo, ele junta a agnose da transcendência, eu não conheço o Deus transcendente, e junta a imanência divina. Eu não conheço verdadeiramente, eu me identifico a minha realidade humana com a divindade. Quando na verdade Deus habita no meu espírito como conservador e só a inabitação da Trindade no estado da graça, ou no estado de graça, no qual este Deus presente como conservador se torna presente como conhecido e amigo. Assim ensina Santo Tomás, né? Na questão 8ª da Suma Teológica. Presença de Deus no mundo, nas coisas. Deus está presente em tudo, diz Santo Tomás, em tudo. Mas não está presente em tudo da mesma forma. Está presente no mundo enquanto sua causa eficiente, em termos daqueles termos de São Paulo, nos Atos dos Apóstolos, naquele mesmo discurso lá do Areópago. Nele somos, nos movemos e existimos. Isso é a existência, isso é a presença imanente conservadora de Deus. Deus está no fundo do mundo, mantendo o mundo na existência. E se Deus não estivesse aí, nós não existíamos. Deus está no ser do mundo e no ser de cada coisa, fazendo com que as coisas não sejam Ele, digamos assim. Fazendo-as serem sem que sejam Ele. Isso é a verdadeira concepção da presença de Deus no mundo, nas coisas, em cada realidade pessoal também. Agora, a partir do momento que eu tenho a graça, eu conheço formalmente isso. Não só do ponto de vista metafísico, mas conheço essa realidade agindo em mim
Não conheço diretamente, porque eu não sou necessariamente um místico, né, estrito que tem essa ciência infusa, né, uma participação mais direta na inteligência divina, mas conheço essa realidade de que Deus pode me inspirar os meus pensamentos, de que Deus pode me fortalecer na minha ação. Faz isso com a graça, faz isso, né? Fala. Vicente não. Vicente é outro amigo, né? Então, esse tempo de teologia seria uma espécie de fideísmo cientificista, né? Exatamente, Casano. Olha só. O agnóstico é o cientificista, né? Ele não conhece o Logos eterno, mas ele quer conhecer o Logos da ciência, o Logos das coisas, da ciência. As leis científicas substituem a lei eterna e a lei natural, porque a lei natural é um reflexo da lei eterna. As leis da natureza não são a lei natural moral, né? A lei natural moral requer uma participação mesmo da lei eterna. O imanentista, o materialista, ele quer fazer justiça na terra, mas ele não conhece a caridade. Aqui ele quer conhecer o mundo, mas ele não tem a luz da fé. Aqui ele quer fazer justiça, mas ele é um vingador, ele não tem caridade. Ele quer matar todos os burgueses ou todos os que não são arianos, né? Por quê? Porque ele quer realizar um todo justo nesse mundo, mas sem atenção à transcendência. E esse aqui é o pior de todos. O panenteísta é o pior de todos. Ele junta as duas coisas ruins e faz uma coisa pior. Óbvio. Porque a grande diferença é que essa locução interna, a qual você fez referência agora, ela é objetiva. No catolicismo, essa locução interna ela é objetiva. Ela é real, ela é real. Inclusive nos místicos, né? Ela é real. Ela é real. Não é fideísta. Ela não é fideísta, exatamente. Ela não é irracionalista, ela não é uma realidade. A fé conta com a razão. Essa é uma diferença muito grande do catolicismo para outras perspectivas religiosas. A fé conta com a razão. A inteligência da fé não é uma espécie de luz sobreposta ou justaposta, melhor dizendo, à razão, como se fosse um segundo ano. Da mesma forma que a inteligência desce até os sentidos para fazer a abstração, né? A luz da fé desce até a inteligência espiritual. É a própria inteligência espiritual que vê melhor com a fé. A fé não é um órgão acoplado, assim, até uma imagem legal, um holofote que está em cima assim, para ver melhor a realidade. Até uma imagem legal, mas na verdade é uma imagem. Metafisicamente falando, teologicamente falando, a luz da fé desce. É como se... Pode-se dizer que é um enxerto sobrenatural. Né? É como se um pouco da luz do Cristo deixasse de estar só iluminando as verdades naturais e passasse a nos levar nosso espírito, nossa inteligência para ver umas coisas a mais. Assim. Ela fortalece a nossa razão para a nossa razão mesmo ser melhor do que ela pode ser com as suas próprias forças. Antropologicamente é assim. O Papa vai definir um concílio, o Papa vai definir um dogma. E rezam pra caramba, né? Então a inteligência daqueles homens, mesmo se eles forem burros pra caramba, digamos assim, imagine que a igreja está no momento da pior teologia do mundo. Se eles pedirem o Espírito Santo para definir uma coisa que seja no concílio, aqueles homens vão se tornar os homens mais inteligentes, vão se tornar mais do que Santo Tomás. Igual o próprio Cristo. Porque não são eles, entendeu? Naquele momento específico, pode ter sido o pior teólogo do seminarista que não estudou nada, né? Chegou lá, era um carreirista que chegou a ser bispo, chegou a ser papa, assim, comprando carro, sei lá. Não existe isso na história da igreja, existe. A igreja está em crise, quer definir um negócio, pede o auxílio do Espírito Santo, convoca o concílio desses definitórios, né? Para definir uma coisa no momento de crise. Não adianta, ele pode ser o mais modernista, ele pode ser o mais libertador, não adianta, ele não vai, se ele quiser escrever uma coisa errada, não vai conseguir. Se ele quiser falar uma coisa errada, não vai falar, vai cair a língua. Não consegue, ou a gente acredita no Espírito Santo ou não acredita. Não vai conseguir errar. Se ele pedir esse auxílio, se ele não pedir esse auxílio, pode ter um monte de coisa, no mínimo ambíguo, né? Pode ter, pode, é óbvio que pode. Por quê? Porque assim, você tem que convidar o Espírito Santo da maneira mais legal que ele quer ser convidado, né? Assim, se ele não for convidado, aí depende muito da formação, né? Depende muito da formação e da boa intenção do sacerdote que faz a homilia, né? Do bispo que fala num contexto não magisterial e tal. Aí depende muito disso. Mas se fosse
o Papa mais mundano que já teve, um Papa tão mundano quanto Alexandre VI, ou pior, ou mais modernista do que o Lois, aquele que se ele chegasse, ou mais comunista que Leonardo Boff, se ele chegasse e decidisse, caraca, por uma luz de Deus, não, que miséria, que miserável que eu sou, que miséria que há na igreja, vamos fazer uma coisa, vamos fazer isso melhorar, não tem, sei lá, uma luz, um relance de clareza, de bondade ali naquele sujeito. Vamos fazer uma definição aqui, vamos definir uma coisa, senão a igreja não vai para frente, né? Vamos acabar com essa crise. Se fizer isso, se ele convocar o Espírito Santo para fazer isso, não tem como não fazer certo. Não tem como não fazer certo. A igreja, na época de Trento, estava bem? Não estava, né? Quer dizer, a reforma protestante foi assim, porque o Lutero fez uma besteira imensa, infinita. Mas ele faria de qualquer forma, assim, não havia um contexto eclesial de indisciplina, de luxúria, de corrupção, havia. Aí às vezes Deus permite um mal para tirar maiores bens. Se não houvesse a reforma luterana, talvez não houvesse a reforma. A gente não pode, não existe esse si história, né? O que aconteceu. Teria sido bem melhor que houvesse a reforma católica sem haver a reforma luterana. Isso é autoevidente, né? É autoevidente, né? Teria sido melhor não perder países inteiros. Menos almas. Agora, uma vez que o treco aconteceu, Deus permitiu, porque sabia que... Né? Se hoje nós vivemos numa confusão dos infernos também na igreja, Deus tem o mundo nas mãos, Deus tem a sua igreja nas mãos. Né? Como não tem? Nós cremos ou não cremos? Deus tem o coração de cada um de nós nas mãos. Né? E está lá agora pensando em nós, pensando no jeito de nos salvar, pensando em todas as graças que Ele vai dar para a gente salvar. Então a gente tem que ter vou usar o termo que você usou hoje, a tranquilidade, não a tranquilidade a tranquilidade de Cristo na cruz. A gente pode estar no psiquismo mais exterior, mais consciente, pensando, meu Deus, por que abandonastes a vossa igreja? Mas no íntimo do nosso espírito a gente tem que ter a certeza que Cristo tinha, porque ele começou a rezar um salmo que termina bem, muito bem. Meu Deus, eu sei que tu estás no comando, como falam aí os evangelhos, os carismáticos, né? Tem isso. Deus está no comando, né? Maria passa na frente, Nossa Senhora se Nossa Senhora, Nosso Senhor Jesus Cristo, né? Se o Espírito Santo Paráclito estão conosco, a gente sabe que isso vai ser debelado em algum momento, né? Nós podemos ter plena confiança nisso. Plena confiança. E também o mundo está se encaminhando para o apocalipse, né? Se continuar nesse... Deus permite essas coisas acontecerem porque sabe, num momento de grande crise, de crise absurda como que a gente está vivendo, como outras, com certeza existem santos mesmo, grandes santos escondidos, talvez algum aqui entre vocês, que no momento em que for para atuar, vão atuar de uma maneira extraordinária, de uma maneira... Vocês nem imaginam a força com a qual vocês vão atuar no momento certo, mas agora vocês estão formando o espírito para isso, né? Nós todos estamos formando o nosso coração, a nossa mente, porque a gente não pode tomar as decisões que cabem à hierarquia da igreja, né? A gente também tem que ter consciência do nosso lugar de leigo, o lugar de ficar aguardando com confiança, com oração e fazendo aquilo que está ao nosso alcance, né? Levando a boa formação, levando a boa doutrina, levando informando as pessoas que a missa é o sacrifício de Cristo, né? Tentando fazer com que as pessoas rezem. A oração é o princípio de tudo, o princípio e o fim de tudo, né? Senão as pessoas vão acreditar em conto da carrochinha. O peregrinismo é um tipo de conto da carrochinha, só que muito bem elaborado, muito bem sofisticado. Muito bem sofisticado. Essas gnoses aí é macumba sofisticada, mas é macumbaria. Sem nenhum preconceito, conceito mesmo. É uma coisa que quem tem
quem começa a desenvolver o senso sobrenatural da espiritualidade católica cheira que não é uma coisa boa. Né? Não é bom. Agora, bom, só para complementando aqui, concupiscência dos olhos é a distorção da nossa faculdade espiritual da inteligência, certo? Ao invés de elevarmos os olhos para o alto, nós olhamos para fora, para o mundo, para as riquezas, queremos dominar o mundo e não queremos nos colocar sob o senhorio de Deus. Concupiscência da carne é uma distorção da nossa faculdade espiritual da vontade. Né? Ao invés de colocarmos nossa vontade para a prática da justiça e a abertura à caridade sobrenatural, nós nos tornamos voluntaristas, vingativos, né? Totalitários, orgulhosos. Né? E a soberba da vida é uma distorção do fundo da alma, uma distorção do coração, né? Da memória agostiniana, de onde sai a inteligência e a vontade, porque é o cume da destruição da inteligência e da vontade. É o cume da submissão da inteligência e da vontade à concupiscência ao orgulho. Né? É o homem querendo ser como Deus sem ser do jeito que Deus quer que o homem seja. Né? É o homem querendo ser justo sem ser através da caridade. Né? É o homem querendo ser sábio sem ser através da sabedoria dos santos. Enfim, como é que a gente conserta isso aí? Né? E esse esquema a gente vê em várias, né? A gente vê em vários movimentos da realidade, por exemplo, né? O liberalismo, né? O socialismo e as sínteses, né? Tanto o nazifascismo quanto o comunismo, que levam ao extremo, tanto a visão, a síntese, né, do mercado e do Estado trabalhador. A gente vai ver, essa tríade, ela é óbvio que na realidade essas são ideias muito gerais, né? São ideias muito abstratas. Na realidade isso está mesclado, né? Sujeito liberal conservador, já ouviu falar isso? Liberal conservador. Liberal conservador. O que é o liberal conservador? O quadrado redondo, né? Liberal conservador. Conservadorismo político moderno é uma visão moderna, né? O conservadorismo católico é o justnaturalismo. O conservadorismo católico é a tradição ibérica, né? É o justnaturalismo, é aquilo que foi desenvolvido na escola de Salamanca, de Santo Tomás, né? É a tradição de sempre, é a tradição dos padres da igreja, é a tradição profética, né? É a visão social da igreja. Não precisa do conservadorismo moderno, Não precisa por quê? Por que a gente tem que buscar fora o que a gente tem? É a mesma coisa. Liberal conservador, então, o liberalismo e um conservadorismo pragmático e empírico. Não sou eu que estou falando, é o próprio Roger Scruton que fala. Isso aqui é um conservadorismo empírico. Ele fala, isso não é um conservadorismo metafísico. Nós, católicos, conhecemos, nós não precisamos ser agnósticos, nós não precisamos ficar presos à tradição empírica. Uma coisa não é verdade por ser costume. Nem se sustenta por tal. Nem se sustenta por tal. Assim, o conservador, ele vai trabalhar pelo cristianismo em geral, né, no Brasil, porque é a religião do povo, não por ser a religião verdadeira, compreende? Compreende a sutileza do assunto? Lá na Inglaterra ele vai ser anglicano, lá nos Estados Unidos ele vai ser maçom, vai ser protestante. Né? Se no Japão seria shintoísta. Se for no Japão, o conservador vai ser shintoísta, ele vai ser o conservadorismo é pragmático. O conservador chinês é comunista, pô. Né? O conservador chinês está dando certo, gente. O comunismo está dando certo lá, no certo sentido. Né? Por que a gente vai deixar? O time que está ganhando não. Cuba é comunista. Cuba estão conservando lá o Mas comunismo. aquele Duguin faz também. Mas o que aquele Duguin faz também, né? Mistura tudo, misturando tradição até comunismo. Mas é isso, eu não sei se vocês querem. Eu falei de muita coisa, mas tentando centrar nessa visão da gnose, da revelação, da metafísica.